Gênesis capítulo 2, verso 18. Todos acharam aí, irmãos? Se não achar Gênesis, pelo amor de Deus, né? Gênesis capítulo 2, verso 18. Quem veio aqui para ouvir a palavra? Amém? Diz assim: disse mais o Senhor Deus. O que ele disse? Não. Disse mais o Senhor Deus. O que ele disse? Só até aí. Vou falar mais uma vez. Eu vou dizer: e disse o Senhor Deus, e vocês vão completar, ok? Então vamos lá. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, ou que viva só, amém? E é dentro desse texto aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa ótica, sobre esse desafio de você não viver só. Eu estava acompanhando um pouquinho do clamor pelas nações desse ano. E eu convido a você, talvez, se você assistir tudo, vão ter momentos de mover de Deus, que é para aquela hora, é para aquele momento ali. Talvez depois fique uma coisa que não conecta muito com a realidade. Mas eu te convido a você ouvir as mensagens, principalmente do esposo da Viviane Martinello, do Theo Martinello. Ouça lá. São mensagens que a igreja brasileira estava precisando ouvir nesses dias. E algumas delas se conectam com muitas coisas que você tem ouvido aqui nesse lugar. E quando a gente ouve isso, a gente fica feliz, porque talvez isso revele que a gente está caminhando numa direção certa. É claro que eu não trago isso como um parâmetro a partir de alguém que talvez se tornou relevante porque o seu nome se tornou conhecido por muitas pessoas. Não é disso que eu estou falando. É de algo que é liberado profeticamente sobre a vida da igreja. E essa realidade daquilo que eu vou trazer dentro dessa mensagem, se Deus me permitir eu ministrar tudo aquilo que Deus vem falando comigo ao longo de 3 semanas mais ou menos, essa mensagem aqui, porque eu preparei outras mensagens, já preguei elas antes até dessa, e essa Deus vem trabalhando no meu coração acerca de uma realidade que nós vivemos hoje. E essa palavra que Deus vai dizer para a nossa realidade da criação, não é bom que o homem esteja só. E aí a sequência disso é o projeto inicial de Deus chamado família. Ele vai fazer para o homem uma mulher, uma adjuntora, alguém que lhe seja idônea, que esteja do lado dele. Esse é o propósito de Deus, que o homem não estivesse sozinho. E nós vivemos numa geração que a gente está vivendo um desafio e um problema também. Além de ser um desafio, também é um problema para a realidade que nós vivemos. Porque a gente preenche muitas coisas na nossa vida a partir de coisas que não preencherão. Por exemplo, a internet, a rede social, o Instagram, seja lá o que for que você utilize. Eu fico pensando em Elias. Talvez se Elias na caverna tivesse um Instagram, na hora que Deus chegou lá na caverna, talvez ele não sairia nem na terceira vez. Olha, Elias, já falei contigo 2 vezes, agora já é a terceira que eu falo contigo. Levanta, vai e unge Azael, rei da Síria, e Eliseu, profeta, no teu lugar. Talvez nem isso faria com que Elias levantasse daquela caverna. Talvez ele ficaria ali, né, no Instagram. Não, deixa eu ver aqui a realidade do que o povo está vivendo.
Porque no Instagram tudo é fácil, tudo é maravilhoso. As pessoas nunca tiram fotos chorando, elas sempre estão alegres. Elas tiram fotos sempre de lugares bonitos que elas estão visitando. Então, isso te conecta com uma realidade que talvez parece que você está com alguém. E se você parar para refletir e pensar, é o próprio Deus que está falando, talvez com a triunidade. Talvez Ele esteja ali falando, olha, fizemos tudo isso, é maravilhoso. Criamos todas as coisas, olha que lindo. O sol para iluminar o dia, a lua para a noite, as estrelas para serem contempladas, a separação das águas, tudo isso maravilhoso. Isso vai manifestar a minha glória. Quando as pessoas olharem para tudo isso, elas contemplarão que existiu um dia a criação ou recriação de toda a terra. E quando Deus vai para a criação do homem, parece que tudo que Ele faz, Ele diz que é bom. Quando chega no homem, Ele diz que foi muito bom. Mas existe uma coisa que Deus faz que Ele não considera ser algo bom, que era a solidão do homem. Ele olha e pensa o seguinte, não é bom que o homem esteja só. Mas espera aí, a gente está falando de um Deus que é Fala para mim de uma das certezas que a gente pode ter, que Deus está aqui. Então, isso é um atributo incomunicável de Deus. Por que a gente sabe que Ele está aqui? Fale comigo, por quê? Por quê? Porque Ele é onipresente. Até uma criança lá da escolinha, se a gente trouxer aqui e perguntar para ela, ela sabe que Deus está aqui porque Ele é onipresente. Existe uma convicção em nós, através até mesmo da sua palavra. Onde estivessem 2 ou 3 reunidos, ali eu estaria presente. Certeza de que Deus está aqui conosco, amém? Você tem dúvida? Se tinha dúvida, não tenha mais, Deus está aqui conosco. E você acha que Deus também não estava lá com Adão? Não é bom que o homem esteja só. Espera aí, mas onde estava Deus então? Então Deus, o Rei de todo o universo, no Éden Ele não estava. Era só quando na viração do dia Ele chegava lá, que acabava a solidão de Adão. Não, Deus está conosco em todo o tempo, em todos os lugares. Deus habita a terra inteira. Davi, ele vai, em um salmo, ele vai expressar algo. Não lembro se é Davi, eu sei que é um salmista, e está na Bíblia, tá? Mas ele vai expressar o seguinte: para onde fugirei eu? Se eu subir no mais alto céu, Tu aí está. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá Tu também está. Para onde fugiria eu da Tua presença? Então Deus está em todos os lugares. Porque Deus está em todos os lugares, Moisés pede para que Deus diga para ele um nome. Olha, diga para mim o seu nome, porque os povos acostumaram, o Egito, os seus deuses têm nome. Então diga para mim, quem me enviou? Eu preciso saber o teu nome, Deus. Deus diz para ele: você dirá que o Eu Sou te enviou. Por quê? Porque não existe alguém que tenha colocado o nome dele, porque antes de tudo Ele já existia. Ele era, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. As circunstâncias não fizeram com que Deus não estivesse mais presente lá. Mas Ele começa a ensinar através de um único versículo algo precioso para a minha vida e para a sua. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Parece que Deus está dizendo que ele não é ninguém. Não. Ele está olhando e dizendo: ele precisa de gente. Ele precisa de pessoas. Já viu alguém que diz assim: não gosto de gente? Pelo amor de Deus, irmão.
Tem gente que está amando e idolatrando cachorro, faz aniversário de cachorro. O que cachorro entende de aniversário? Uau, 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 pra você. Desculpa, se você está aqui, você faz aniversário, tudo bem, eu respeito você. Mas aí tem uma criança na sua rua que nunca conseguiu fazer uma festinha de aniversário e você dá uma festa para um cachorro. Deus está dizendo, não é bom que o homem viva só. As pessoas estão invertendo os valores. No outro dia eu estava vendo num noticiário, alguém estava lá fazendo uma boa ação, vários cachorrinhos foram abandonados. E aí tá a Globo lá filmando, tô dando um ibopezinho pra Globo que ela tá caída. Aí tava lá a câmera, ó, uau, pegando. Não, porque a gente, na Zona Sul. Não, porque a gente está aqui, a gente salvou esses cachorrinhos, foram abandonados. Aí, você olhando por trás da câmera, tem um mendigo dormindo no chão, no papelão. E aí eles estão dizendo, nós fizemos uma boa ação para o cachorrinho. Tem um ser humano lá que está vivendo só. Não é bom que o homem esteja só. Quando ele está sozinho, não adianta ter Deus se você não tem gente do teu lado. Eu experimentei isso da pior forma, entrando num buraco de depressão em 2020. E eu venho, hoje a gente está em 2024, não é isso? Eu venho, ó, devagarinho, saindo desse buraco. Hoje, já está assim, ó, do lado de fora do poço. Já tô vendo coisa nova. Mas eu não parei em nenhum momento, porque eu sei que o sol da justiça há de brilhar sobre a minha vida. E esse é o problema de algumas pessoas. Deus está dizendo, não é bom que você viva só. E a pior coisa é alguém que não entende essa realidade. Aí você se conecta com quem está longe. Já viu uma galera que está reunida e aí está todo mundo no Instagram e rindo de gargalhada? E tem gente ali do teu lado querendo conversar contigo, bater papo. Hoje eu estava aqui à tarde, aí a Fernanda, a esposa do Jefferson, chegou para o ensaio do teatro. Aí eu estava vendo algumas coisas no telefone. Ela chegou e sentou do meu lado. Quando ela chegou e sentou, eu fechei a tela do telefone e guardei. Não sei nem se ela percebeu isso. Por quê? Porque é gente. E quantas vezes você nega atenção para pessoas que estão do teu lado e você está falando com gente lá de longe, você está conectado com pessoas lá de longe. Deixa eu te ensinar uma coisa, você está sozinho do mesmo jeito. A gente precisa, é a coinonia de Deus, é na comunhão, é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você já parou para perceber que o Espírito Santo, ele é derramado quando o povo está reunido lá em Atos? Eles estão juntos, unânimes, unidos no mesmo lugar, e a unção de Deus desce através do Espírito do Senhor sobre aquele lugar. Há algo muito poderoso quando nós entendemos que não é bom que nós vivamos só. Porque essa palavra talvez se aplique muito para uma palestra para casais, mas não é só para isso. É um Deus dizendo, eu criei, eu fiz ele, mas agora eu estou olhando que não é bom que ele esteja sozinho, mas o próprio Deus está com ele. Mas Deus está dizendo, não é só a minha presença, ele precisa de mais. Quem que te abraça? Quem que te abraça? Ah, Espírito Santo, vem e me abraça com teus braços de amor. O Espírito Santo é um ser incorpóreo. Você pode até ser ministrado por alguém, ó, abraça aí o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não tem... Eu não sou melhor do que ele na sua vida.
Mas às vezes um abraço meu pode trazer cura sobre você. Um abraço meu pode te levar para lugares em Deus que você nunca entrou nele. Um abraço do seu irmão pode te conduzir a isso. Às vezes alguém só olhar para você e dizer: olha, eu estou aqui contigo. Como é bom isso. Amém ou não? Posso continuar? Então não é bom que o homem viva só. Pô, mas e Deus? Não estava lá? Estava. Mas Ele está dizendo: precisa mais do que a minha presença. Precisa mais do que eu. Pô, mas Deus não é suficiente. Mas é o próprio Deus que está dizendo que não é bom o homem andar sozinho. Amém? Fala com teu irmão: para de andar sozinho. Você quer ver uma raça de gente que anda sozinho? Pastor. Se olhar as pesquisas, pô, pastor não pode ter amigo. Eu discordo disso, irmão. Eu quero ter amigos. Por quê? Porque eu sou ser humano. Gente precisa de gente. Se você quiser me chamar para almoçar na sua casa, tô morrendo de fome não, mas eu me disponho aí. Se você disser: vamos almoçar lá em casa, eu vou dizer: eis-me aqui. Se você me chamar para lanchar, eu agora estou um pouco fitness. Mas eu sei lá, se você me chamar para ir no Burger King, eu vou comer um de frango lá. Sei que também não é muito saudável, mas eu vou tentar minimizar um pouco. Eu vou contigo. Gente tem que entender que precisa de gente, irmãos. Senão a gente entra nesses lugares de depressão. Por quê? Porque são muitas as frustrações da vida, as dificuldades. Se eu falasse para você: levanta a mão aqui, não precisa levantar. Quem teve dificuldade essa semana ou esse mês, todo mundo tem. Toda hora alguma coisa vem e bate a nossa porta. Angústias. Olha o salmista: angústias se apoderaram de mim. Mas todas as vezes que isso acontece, você tem que entender o segredo de Tostines. Amém? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Você tem que entender. E há um segredo espiritual no reino de Deus. Você precisa entrar nesses lugares e acessar eles. Amém? Então, mesmo com Deus do nosso lado, precisamos de pessoas. Pensa nisso, olha. Deus poderia ter recriado a terra sozinho, com uma só palavra. Sim ou não? Não podia? Olha, eu declaro agora, Deus, que isso me assusta quando eu vejo alguém falando assim: não, eu declaro que isso vai acontecer. Tudo bem, mas cuidado, porque às vezes vai passar pelo crivo da vontade do tempo de Deus. Não é só uma declaração dos seus lábios. É muito melhor você profetizar. Que através do que você profetiza, talvez seja mais fácil para Deus compreender isso. Porque Deus é que libera os decretos. É Ele que diz: haja e haja. Haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas e a porção seca e houve. Façamos o homem, é declaração. Ele vai dizer e vai acontecer. A gente tem que estar alinhado e conectado com isso. Então, quando você observa isso, Ele poderia ter feito, mas o que Ele faz? Ele não faz a partir de uma palavra, Ele faz a partir de uma coordenação, de unidade de pessoas. Ele chama: nós faremos, nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, até na hora de fazer a obra. Até o próprio Deus está dizendo: não vou fazer sozinho, não é bom fazer nada sozinho. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Jesus, o que Jesus poderia ter feito? Ele poderia ter feito a obra de evangelização e estabelecimento da igreja sozinho. Ele não precisava ter chamado 12 discípulos. Eram 12 homens falhos. Se você parar para pensar, era dificultoso
para Jesus discipular 12 pessoas, e olha que ele pega uma galera totalmente diferente uma da outra, características totalmente diferentes, um fleumático, outro colérico, outro melancólico, mas ele está dizendo para a gente o seguinte: gente precisa de gente. Jesus ensinando, Deus na criação ensinando, e ele continua fazendo isso, ensinando a gente que a gente precisa de pessoas. Nós não somos nada sem um ao outro. Eu não sou nada sem vocês. Eu podia ouvir um amém agora. Amém? Mas ele pega homens comuns, normais, como eu e você, que sentiam dor, que sofriam, que tinham as suas angústias, os seus medos, as suas dificuldades, as suas falhas, e até desvio de caráter tinha no meio disso. Mas Jesus está ensinando para a gente. E quem dá trabalho? Andar com Judas é muito ruim, irmão. Às vezes você também é um Judas. Eu vou botar umas frases lá no espelho do banheiro. Não se assuste quando você vê lá. Eu vou botar lá, uma frase assim: olha aí a pessoa que pode te atrapalhar. Eu vou botar uma outra frase nos espelhos da igreja: não deixe essa pessoa falar mal de ninguém na igreja. Eu não ouvi um amém? Às vezes também. Às vezes você frita no churrasco alguém da sua família. Se a gente parasse para prestar atenção em algumas leis de princípios morais do povo hebreu, a gente seria muito melhor, a gente avançaria muito mais. A lei do Lashon Hará é uma delas. Você só pode falar de alguém quando ele estiver ali. Se você quiser falar de alguém, fale de Jesus, porque dele é impossível que você fale alguma coisa ruim. Agora, se você falar de mim, vai ter um momento que você vai falar alguma coisa ruim. Amém ou não amém? Viu? Vai falar, você não vai conseguir falar tudo. O pastor é uma bênção. O pastor é muito legal. Não sou ministério de louvor. Sou maneiro. Diaconato, não sou legal? Pergunta os líderes da igreja. Ministério, sou legal pra caramba. Mas às vezes também pode ter alguma coisa que eles olhem e falem: não, isso aqui eu não concordo. É um direito de cada um não concordar. Mas eu vou voltar a dizer para você: gente precisa de gente. Jesus vai enviar os discípulos. Ele começa a chegar na fase final da sua vida ministerial aqui na terra. E agora, quando ele faz com que os discípulos experimentem muitas coisas através do que ele estava fazendo, agora ele está dizendo para os discípulos: chegou a vez de vocês fazerem. Mas na hora dele enviar alguém para fluir naquilo que ele estava liberando como uma graça sobre eles, para que eles agora manifestassem a glória de Deus, aí ele não envia um, ele envia de 2 em 2. Gente precisa de gente. Toda hora na Bíblia você vai enxergar situações mostrando para a gente: não é bom que o homem esteja só. Jesus está simplesmente seguindo aquilo que ele aprendeu com o Pai desde a fundação do mundo. E ele está enviando os discípulos. Ele não está mandando ninguém sozinho. Ele está falando: vão agora de 2 em 2. Por quê? Porque não é bom. Fale comigo. Não é bom que o homem ande só. E olha quando Paulo vai falar da igreja. A igreja, ele vai falar dela como o corpo de Cristo. Ele fala: a igreja é o corpo, Jesus é a cabeça
e nós somos os membros. Amém? Cada um aqui tem um valor imensurável para Deus. Pastor, eu não faço nada na igreja, você que pensa. Se você entra aqui, quem orou pelo culto dessa noite? Quem orou hoje? Seja sincero. Eu oro, todo culto que eu venho para cá, eu oro. Senhor, abençoa esse culto, salva vidas naquele lugar, derrama a Tua presença. Mais do que tudo, eu quero a Tua presença naquele lugar. Todo culto, não tem um culto que vocês cheguem aqui que eu não tenha orado por ele antes. Sempre acontece que você orou, pastor? Nem sempre, mas eu faço a minha parte todas as vezes. Eu oro e falo: Deus, abençoa o culto dessa noite, que a Tua presença inunde aquele lugar, que nós sejamos cheios da Tua presença naquele lugar, que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Amém? Por quê? Porque nós somos membros. Aí você imagina, se a sua mão ela é cortada do seu corpo, o que acontece com ela? Ela vai apodrecer. Por quê? Porque tudo que existe ali naquele pedaço de mão, todas as células, elas morrerão. E a hora que as células morrerem, a mão apodrecerá, ela não servirá para mais nada. Então o que Deus está dizendo na sua doce, maravilhosa ministração sobre a vida da igreja? Não se aparte da igreja, não é bom que você viva só. Tem que estar ligado. Tá ligado, irmão? Tá ligado? Porque até a palavra diz: o que for ligado no céu será ligado na terra, e o que for desligado será desligado na terra. Desligou no céu, desliga na terra. Por isso que aqui membro não é fantasma. Igual, não vou falar, não posso. Em alguns lugares o membro tem que ser ativo. Você que está na internet, a internet é um recurso. Sempre tem uma galera, 30 e poucas, 40 pessoas. Você achou que eu ia falar milhões, né, de pessoas assistindo. Mas eu sei que o céu está sempre com os olhos para esse lugar aqui. E para todas as igrejas na face da terra. Mas para você também que está nos assistindo. Você precisa estar inserido. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros. Gente precisa de gente. É aqui que você é lapidado, é aqui que você é desenvolvido. Amém? Sabe quem me desenvolve mais? Não é quem dá menos trabalho. Quem me desenvolve mais é quem dá mais trabalho. Ah, pastor, então vou começar a dar uns trabalhos. Vou te dar um monte de banda para você não ser sem vergonha. Não estou falando nesse sentido. Eu estou dizendo o seguinte: na vida ministerial existe o desafio. Se você quiser cuidar só de João, vai ter Pedro na tua vida. É por isso que tem gente que não quer ter relacionamento com gente. Sabe por quê? Porque não tem paciência. Tem gente que eu estou ministrando às vezes e eu estou olhando para a cara da pessoa, para o rosto, desculpa, cara não, né? Rosto. Ovelha tem rosto. Eu estou olhando para o rosto da pessoa e eu estou vendo ela de cara feia. Não estou dizendo que aqui tem hoje não. Aqui está todo mundo na unção. Mas ela está de cara feia para mim. Ela está querendo mandar um recado para mim. Não vai me mandar recado nenhum. Por quê? Porque eu estou falando da palavra de Deus. Isso não vai me afetar. Sabe por quê? Porque eu já fui curado disso. Um dia lá na minha meninice, alguém fazia cara feia para mim. Eu dizia: ah, também para você. Hoje não. Hoje eu olhei para um que está de cara feia para mim, aí eu olho para o outro que está sorrindo, eu falo: ai, Jesus, que coisa linda esse sorriso. Olha, sorriso Colgate do irmão e da irmã, que maravilha. Por quê? Porque ele não é meu opositor, e um dia ele vai entender isso, porque às vezes a palavra vai confrontar a gente, e a gente vai ficar com cara de raiva mesmo, mas a gente tem que chegar em casa e ficar com cara de raiva para o espelho também, e dizer: tá vendo? Eu ouvi aquilo tudo por causa de você, miserável. Se apruma, me derrubou de novo, eu tive que ouvir. Isso deveria ser.
A nossa contemplação deveria ser essa: olhar no espelho e dizer: tu me derrubou mais uma vez, mas essa é a última, vou me levantar, acabou. Amém? Glória a Deus, irmãos. Posso continuar? E ele ainda continua na sua palavra dizendo, onde tem gente que diz assim, se frustra com a igreja, e aí vira um desigrejado da vida. E esquece que Hebreus 10, 25 diz, não deixemos a nossa congregação, como é costume de muitos. Façamos admoestações, quanto mais quando vês que o dia se aproxima. Aí você fala para ele, você está em que igreja? Não, estou só visitando. Cuidado, que o céu não vai ser visita. Não, Senhor, eu vim fazer uma visita aqui para ver se é legal, se eu fico ou não fico. Não, no céu ele vai chamar pelo nome. Vem, vem bendito do meu Pai, vem, vem. Amém? E a palavra diz, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome. Você não é igreja sozinho. Você precisa de mais alguém para você ser a igreja, para você ser o corpo de Cristo. Se você se reúne com a sua família, na sua casa, existe uma igreja, um corpo de Cristo está estabelecido lá. Amém, irmãos? Irmão, ó, deixa eu abrir um parênteses aqui, os visitantes aqui da igreja não estou falando para vocês não, tá? Não estou forçando ninguém a ser membro aqui da igreja não, é claro, se você não tiver uma igreja, é um bom lugar para você congregar, eu posso te dizer isso. A igreja aqui é legal, o povo aqui é tudo uma bênção, ó, viu? Tudo uma bênção, povo abençoado, amém? Mas vamos lá, Atos capítulo 3, do verso 1 ao 13. Vamos aí. O que as frustrações fazem com a gente? Faz a gente perder o estímulo de ajudar pessoas. Quando eu falei para vocês de uma depressão que me jogou num poço bem fundo, existe algo na nossa vida que a gente precisa entender. E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, depois desse texto aqui. Nosso chamado não é individual, irmãos. Eu estou pregando aqui para a igreja, mas esse chamado aqui não é individual. Ele é para o corpo de Cristo. Se você observar, a Bíblia vai expressamente dizer que todos os ministérios, dons e talentos, eles têm que ser colocados à disposição para a edificação do corpo de Cristo. Então, se o que eu estou produzindo não está edificando o corpo, eu estou produzindo para mim mesmo. E isso a gente precisa entender nesse desafio da gente entender que nós precisamos uns dos outros. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Na maioria das vezes você só arrumou problema quando você ficou sozinho. É ou não é? Todas as vezes que a Regiane deixava o Marlon e o Mateus sozinho comigo, eu sempre machucava eles. Porque eu arrumava a ideia de fazer alguma bagunça que eu machucava os meninos. Mateus então era batata para eu botar ele enrascada. Não, vai que tu vai conseguir. Daqui a pouco volta chorando, todo ralado, arrebentado. Ficou sozinho. Já viu isso? As mulheres agora aqui olhando para mim, balançando a cabeça. Eu sei que teu marido também já aprontou. É ou não é? Mas vamos lá, Atos capítulo 3. O chamado não é individual, a eficácia do chamado está em servir o corpo. Olha só esse texto aí. A gente vai do 1 ao 13 aí, tá? Vou
Vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo aqui, mas eu quero ler todo esse texto. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham ele à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Para por aí. Você sabe o que a família dele está fazendo? Está levando ele sempre para o templo, achando que está fazendo um benefício para ele, para que ele ali fique num lugar que as pessoas estão entrando com seu dinheiro para ofertar ao Senhor e ele ganhasse a sua esmola. Sabe, às vezes aquelas pessoas que são aproveitadores e ficam, sabe, em lugares estratégicos para poder pedir esmola, e às vezes são pessoas que nem precisavam estar fazendo aquilo, poderiam estar trabalhando, poderiam estar fazendo alguma coisa. E às vezes são pessoas assim, a gente não ajuda as pessoas, colocando elas num lugar de dar esmolas. Aquela mulher lá cananeia, ela estava ali diante daquela mesa, vendo migalhas caindo da mesa, e ela está dizendo o seguinte: eu não me contento com essas migalhas, porque eu quero a tua presença. Calabandara chara manassubi entelabanduria. Às vezes você acha que está ajudando. Uma vez chegou um camarada aqui pedindo dinheiro. Pô, tem como me dar o dinheiro? Eu estou precisando, não lembro do que era. E aí a gente estava com uma obra aqui na igreja. Eu falei: tem, a gente está fazendo uma obra aqui, está todo mundo trabalhando. Você vai ajudar a gente, você vai almoçar com a gente, no final do dia eu vou pagar o seu dia. Sabe o que ele fez? Ele foi embora. Ele queria ajuda? Não. Ele queria facilidade. O reino de Deus é tomado por esforço. E se esforce para se apoderar daquilo que Deus tem para você. Estar sozinho é um desafio. Mas você ajudar as pessoas na perspectiva errada também é um desafio da gente entender. Porque o coração grita para que ajude. Mas qual é a ajuda que você vai dar? Pedro está dizendo para eles: olha para nós. Ele está chamando a responsabilidade. Você já viu um cristão dizendo assim: ó, não olha para a minha vida não, porque eu sou falho. Não, olha para você sim. Você é a fonte. Você é um canal de Deus para abençoar pessoas. É através da sua vida. Você vai orar e o milagre vai acontecer. Você vai colocar a mão e o enfermo vai ser curado. Foi liberada uma palavra sobre a vida da igreja. Há uma autoridade sobre nós. Você entende isso? Que há uma autoridade de Deus sobre você. Então Pedro e João estão indo juntos, mas eles estão olhando e vendo alguém só, porque as pessoas colocavam ele ali e iam embora. Diferente daqueles amigos daquele homem que é descido pelo telhado da casa, eles ficaram juntos com ele até o último momento. E quando fica junto até o último momento, você também experimenta do milagre e da alegria de ver alguém sendo abençoado. E quando Pedro e João falam para ele: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, te damos. Ajuda aqui. Não tem dinheiro hoje não, tá? Nem adianta. Tá,
Tu é do reteté? Tu vai fazer como... Tá bom? Vem cá, João. Eu sou Pedro. Vem cá, sobe aqui comigo. Sobe aqui. Caraca, João, tu tá dormindo? Pede uma esmola. Eu não tenho. Mas o que eu tenho, nós te damos. Levanta e anda. A palavra diz que ele dá um salto e ele vem correndo para dentro do templo. Ele pula e vem. Ele vem. E ele sai pulando de alegria. Ele pula. Ele pula, ó. Ó. Ele pula. A palavra diz que ele sai pulando para dentro do templo. Ele entra e sai lá dentro pulando de alegria. Eu fico imaginando ele. Por quê? Porque ele provou que o que ele mais queria não era uma esmola. Ele queria estar dentro do lugar onde Deus está. Ele precisava de gente, ele precisava de pessoas. Mas a circunstância da vida dele afastou. Talvez as pessoas, isso é uma conjectura, não está no texto, mas talvez os familiares dele usavam dele, colocavam ele ali. Não, você está todo arrebentado aí, está paralítico aí, a gente tem que ganhar alguma coisa através de você. Talvez ganhavam dinheiro através dele. Mas o texto continua. E depois que eles entram lá, aí existe o desafio. Por quê? Porque, escute isso, você vai ajudar várias pessoas e muitas delas serão ingratas a você. E você não pode fazer da ingratidão um estilo de vida para você. Porque se você fizer isso, o que você fez não foi por Deus e nem pelo seu reino. Foi porque você queria alguma coisa em troca daquela pessoa. É por isso que Jesus só pergunta: onde estão os 10 leprosos? Não foram 10 os curados? Onde estão? Só um voltou. Jesus não fica, reclamando e dizendo: ingratidão desses 9. Não, ele se alegra com o que voltou. Ele celebra a cura daquele que reconheceu. Então, celebre os gratos na sua vida. Os ingratos, deixem eles irem embora. Deus tem mais. Diga isso, Deus tem mais. Profético, levante seu punho assim, ó. Diga assim: Deus tem mais. Que isso? Pô, eu tenho que terminar essa mensagem, irmãos. Não, essa eu vou terminar hoje, não adianta. Eu vou passar 10 minutos, me perdoa, você que está nos visitando. Hoje eu tenho que terminar essa mensagem. Coloca o texto aí, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar essa leitura. Mas olha, o que você tem que ter é o que Pedro e João tiveram. Quando eles estão sendo usados por Deus, acompanhe o texto, e tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E aí depois, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, e andando e saltando e louvando a Deus. E ele dizia, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E aí entra o desafio. Quando eles vêm, eles vão dizer, e conheciam-no, pois era o que se assentava a pedir esmolas e à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado Salomão. A galera toda correu. Peraí, gente, vamos, tem uma unção na vida de Pedro e de João. Por quê? Porque todo mundo quer estar perto de gente assim. Correu a galera toda para junto dele.
Aí quando todo mundo corre para pé de Pedro, aí é o desafio de você entender. Você precisa de gente, gente precisa de você. Mas cuidado com o que Deus vai te usar para fazer na vida das pessoas. Por quê? Porque tem gente já cobrando oração. Sabia que tem gente que cobra para orar? Tem gente que cobra 40 mil reais para adorar. Não, quanto você cobra para ir lá na igreja? 40 mil para 1 hora de adoração. A gente tem que começar a estabelecer também. Para essa galera que cobra, a gente tem que começar a estabelecer. Então, beleza, 40 mil. Então, você vai ter que trazer também. Eu vou trazer um monte de coxo quem vai pregar a palavra. Eu não estou falando nada de quem tem ministério. E tem um custo para ter um ministério. Mas eu não estou falando. Eu estou falando de preços exorbitantes que a gente está vendo na realidade de hoje. Mas olha o desafio que a gente tem na nossa vida de carregar algo muito precioso de Deus e ministrar isso sobre a vida dos outros. E não fazer disso na nossa vida um comércio. E eu louvei a Deus. Aí eu vou falar de novo do clamor pelas nações. Porque eles falaram abertamente sobre isso. Graças a Deus que isso está sendo falado com vozes que têm alcance na nossa nação. Porque está ficando uma coisa difícil demais. E aí, quando Pedro viu isto, disse, olha só, Pedro viu todo o movimento, a galera tá correndo para Pedro, maravilhado, com Pedro e João. Não é possível, esse cara levantou, esse cara entrou saltando na igreja. E quando Pedro viu, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós? Agora Pedro está dizendo, quando nós estávamos sendo usados, agora você olha para mim, agora que Deus já fez, olha para Ele, é Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, é tudo por Ele, é para Ele são todas as coisas. Deus está me usando para te abençoar, olha para a minha vida, agora você foi abençoado, agora olha para Ele. Pedro sabe a importância disso, porque alguns ministérios fracassaram nesse sentido. Pessoas que tinham tudo para ter relevância e terem o seu nome lembrado na palavra de Deus, mas seguiram outros caminhos. O apóstolo Paulo vai falar de alguns deles. Então é um desafio para mim e para você. Amém? Ajude pessoas. Gente precisa de gente. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Ele precisa de você. Mas ajude ele, entendendo o seu lugar no reino. Para que você não roube nada que é de Deus. Porque a honra e a glória tem que ser dele, sempre. Sempre, sempre, sempre. E o que nós somos sozinhos? Sozinhos, nós até podemos ser membros, mas somos membros ineficazes. Agora no corpo, aí o poder de Deus e o efetuar de Deus, aí é Ele que vai fazer com que o corpo seja ajustado. E aí a mão, ela vai ter a sua função, o pé vai ter a sua função, o olho vai ter a sua função, a orelha vai ter a sua função. Qual é o mais importante? Todos são importantes da mesma forma. Tem o mesmo peso e a mesma importância para o nosso Deus. Amém? Marcos 6, do 30 ao 32, não precisa colocar aí não. Marcos 6, do 30 ao 32, nesse desafio da gente entender que gente precisa de gente, a gente às vezes quer ajudar todo mundo. É ou não é? Você já fez isso? Quer ajudar todo mundo. Jesus aqui em Marcos capítulo 6, a partir do verso de número 32, ele vai falar de algo muito importante na nossa vida também. Os discípulos e ele estão vindo de ajudar pessoas. E quando eles chegam num certo momento da caminhada, Jesus chama eles e fala, olha, vamos descansar.
Então você precisa entender que você também é ser humano e que você precisa de descanso. Amém? Eu achava que eu não precisava. Anos e anos fazendo a obra e nunca me ausentei da igreja. Hoje não. Hoje eu tiro férias. Não tiro um mês de férias, porque eu não aguento ficar longe de vocês um mês. Era para você dizer amém. Mas eu tiro alguns dias para ficar com a minha família. Por quê? Porque você também tira. De vez em quando eu olho, eu não te vejo aqui. E às vezes você nem saiu de férias, mas você tirou um tempo para você. E é bênção que você faça isso. Amém? Espero que a gente não faça isso todo mundo ao mesmo tempo, né? Senão chega aqui e não tem... Ih, pastor, você falou para a gente tirar um tempo. Não, vamos combinar aí, vamos fazer uma escala, né, irmão? Igual na empresa a gente faz. Não, hoje vamos... Ó, esse mês vai sair esse povo desse lado aqui, no outro esse aqui, esse aqui. Mas Jesus está falando também de descanso. Porque você vai ajudar pessoas, mas você vai precisar em algum momento também descansar. Você vai precisar em algum momento também ser ministrado no descanso. Até o próprio Deus, Ele recriou todo mundo, toda a terra. Mas a palavra diz que no sétimo dia, Ele fez o quê? Ele descansou. Por quê? Porque o descanso faz parte da nossa vida. Amém? Então qual é o problema quando as pessoas ficam sozinhas? Elias começa a declinar exatamente quando ele fica sozinho. Já parou para observar isso? Pessoas declinam quando elas ficam sozinhas. Ah, o que você está fazendo? Eu estou tirando um tempo para mim. Cuidado com esse tempo que você tira para você. Esse tempo que você se isola, fica longe de pessoas. Não, eu preciso ficar um tempo longe de gente. Irmão, não faça isso. Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Sozinho a gente arruma ideia. Tem pessoas relevantes com ministério lindo. E isso foi uma coisa que foi falada também lá no Clamor. Não estou repetindo ministrações de lá, não. Estou dizendo para você depois, vá lá e ouça. Mas de pessoas que são itinerantes e não tem ninguém. Ah, qual é a tua igreja? Não tem igreja. Não, precisa ter uma igreja local. Você precisa estar congregado numa igreja. Você precisa de um pastor para te corrigir na hora que for preciso. Você precisa de um pastor para chorar com você na hora que for preciso. Você precisa de um pastor para brigar com você na hora que você precisar que alguém brigue com você. E aí as pessoas se perdem nisso hoje. Porque qual é a função da igreja na nossa vida? Qual é a função de um pastor, de pastores na nossa vida? O pastor vai fazer o apacentamento, ele vai te pastorear. Ele vai pastorear o teu coração, ele vai te ajudar nos seus momentos de crise, de angústia, de dificuldade. Amém? O maior sofrimento de Pedro talvez tenha sido a perda do pastor dele. Fica desnorteado. E quando a gente fica sozinho com as nossas ideias, a gente arruma ideia. Fica sozinho com você mesmo, você vai arrumar ideia. Daqui a pouco você está fazendo besteira. Deixa as emoções te dominar, elas vão te levar para um lugar bem longe de Deus. Então Deus nunca precisou do que a gente faz. Ah, eu estou fazendo algo para Deus. É claro, a gente sempre faz algo para Deus, irmãos. Mas no nosso fazer algo para Deus, a gente tem que entender que há uma direção nisso. Porque eu vou ajudar pessoas, eu vou ministrar sobre a vida de pessoas, mas tudo que eu fizer tem que ter gotas de sangue por trás disso. Caim e Abel deram ofertas. Os dois deram ofertas. Só que a oferta de um é diferente da oferta de outro. A oferta de Caim, ela tem o suor do seu trabalho. A oferta de Abel tem a seleção do melhor que ele tem.
e o sacrifício daquilo de melhor que ele tinha. Então, a oferta de Caim tem suor, a oferta de Abel tem sangue derramado naquele lugar ali. É quando você entende a conexão que você tem com o céu, com Deus, com o reino dele. E aí todo o trabalho que você faz se torna mais leve. Aí você vai entender que na hora que Deus está te usando, você está dizendo para as pessoas: olha para a minha vida, olha para mim, eu vou te abençoar, Deus é contigo. Aí na hora que Deus faz na vida dele, você começa a dizer: não, agora olha para o alto, é de lá que vem o teu socorro. Eu só fui alguém que te fez olhar para o lugar certo. Eu só fui alguém que fez você se manter no propósito que Deus tinha para você. Foi só isso, eu só sou um detalhe na sua vida. Agora tem gente vendendo uma realidade totalmente diferente. Não, olha, ouça minha palestra, que dentro de 3 meses você passará de tanto a tanto ganhando. Nada contra. Mas se fosse tão fácil assim, não tinha ninguém passando fome, não tinha ninguém passando necessidade. Como dizia meu avô, Deus ajuda quem trabalha. Não trabalha não para você ver. Essa carga toda veio de Adão. Adão fez, a gente agora paga o preço. Tem que trabalhar, irmão. Amém? Então você só... Eu queria terminar com você de pé. Ministério de Louvor, vem aqui, por favor. Eu quero falar igual os pregadores de hoje. Eu tenho 2 chaves para liberar para vocês. Amém? Eu tenho 2 chaves para liberar. Ninguém pegou. Ninguém pegou, irmãos. Eu tenho 2 chaves para liberar para vocês. Amém? Olha só. Você pode parar. Diga para o seu irmão, você pode parar. Às vezes a gente quer parar, quer ou não quer? Tem hora que a gente quer parar, não quer? Quer ou não quer? Né, pastora Bruna? Tem hora que fica pesado. A gente se frustra com gente. Gente chateia a gente. A gente sabe que Deus tem na nossa vida. Cada um sabe o que carrega. Mas tem hora que a gente quer parar. Eu já quis parar. Eu já achei que não ia dar. Lembra do poço? Teve um momento, estava muito fundo. Eu falei, não dá. Não tem como continuar ajudando gente. Eu estou precisando de ajuda. E a igreja não pode me ajudar. Senhor, e aí Deus falou para mim: não, de onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que te ajuda. Sou eu teu auxílio, sou eu teu socorro bem presente na angústia. No tempo de tribulação, eu sou a paz que excede todo entendimento. No tempo da tempestade, eu sou Jesus dormindo no barco, que posso levantar a qualquer momento e mandar a tempestade parar e o vento cessar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você pode parar. Mas agora eu vou liberar 2 chaves para você abrir essa porta que você vai entrar na hora que você tiver que parar. Amém? Eu vou deixar você com essas 2 chaves ir embora para casa. Você vai lembrar, todas as vezes que você tiver que parar, você vai pegar essas 2 chaves, você vai entrar por essas 2 portas. Todas as vezes que você tiver que parar, você vai parar por 2 motivos. Primeiro, para cumprir a vontade de Deus. Para que parar? Parar para descansar. Deus descansou. Jesus dormiu no barco. Ele dormia. Ele descansava. Por quê? Porque ele sabia que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, enquanto você descansa, Deus não está estático, parado. Ele está trabalhando.
E a segunda porta que você pode abrir para parar, você pode abrir essas duas para descansar. Vou abrir a minha porta do meu quarto para parar um pouquinho aqui. Vou descansar. Vou descansar. Descansar em Deus. A segunda porta que você vai entrar por ela é uma porta que Jesus entrava toda hora. É a porta da intimidade, que você entra nela para parar um pouco para ouvir ao Senhor. É a porta que Jesus está ensinando para Marta. Maria está aos pés de Jesus dizendo: vou ficar aqui parada agora, não vou fazer nada na cozinha, não te ajudo, não faço nada. Por quê? Porque eu estou sendo ministrada por Ele. Eu estou parada para ouvir Ele. Eu preciso da voz dEle. Você pode parar por esses dois motivos. Por qualquer um outro, não pare. Não pare. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Existem pessoas aqui que pararam coisas na sua vida. Você sabe que Deus está falando com você, que se frustraram na caminhada. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por um recomeço na sua vida, na sua história, para que Deus restaure algo na sua vida. Sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Se você parou algo na sua vida que não foi por descanso, foi por frustração, fizeram você parar alguma coisa, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Deus. Nada além de ti. Ore comigo. Ore comigo. Ore comigo, me ajude, ore. Ore como igreja. Gente precisa de gente, não é bom que estejamos só. Ore, interceda. Interceda por alguém do seu lado. Se você sabe de alguém que precisa da sua oração, talvez essa pessoa só precise do seu abraço. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você parou a sua caminhada, interrompeu a sua caminhada, sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão onde você estiver. Se você está aqui e alguma coisa frustrou você, fez você parar a sua caminhada, hoje é tempo de você recomeçar aquilo que você parou um dia na sua vida. Levante a sua mão onde você estiver. Nós vamos orar, nós vamos interceder pela sua vida. Aleluia. Sim, Deus. Leva-nos ao primeiro amor, Senhor. Ao tempo da nossa inocência, onde nós até víamos os problemas, mas eles eram infinitamente menores do que o Deus que nós servimos. Leva-nos, Senhor, de volta a esse lugar, Senhor. Leva-nos de volta a esse lugar de inocência. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, toma cada uma dessas vidas aqui nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, tudo que ficou parado em algum momento na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, que haja um recomeço, Senhor.
que haja um recomeço, que cada expectativa dele seja alinhado com o céu. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, restabelece o propósito, coloca os teus filhos de volta no lugar que um dia o Senhor estabeleceu para eles. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de frustração, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de frustração, de angústia, de medo, a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Senhor, em nome de Jesus, toma cada uma dessas vidas nas tuas mãos, abençoa, sustenta, ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda, assim como o Senhor segurou na mão de Pedro, não permitindo que ele afundasse, não deixando que ele submergisse ali naquelas águas bravias, naquele mar agitado. Senhor, em nome de Jesus, segura com a tua mão forte, sustenta, ajuda, traz de volta à tona, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.